aparentemente porque eu sou mulher eu só posso escrever romance. Mas que porra! Eu tô na carreira de escritora já vão fazer 6 anos agora. E desde que eu comecei tem uma coisa que me irrita profundamente. As pessoas não me respeitam quando eu digo que escrevo literatura fantástica. Vamos ser mais claras, não é que elas não me respeitem enquanto escritora, mas quando elas olham pra mim, uma garota, loira, de 22 anos, paulistana, que não sabe nada da vida, não tem nenhuma experiência, e eu digo que eu escrevo literatura fantástica, as pessoas olham pra mim tipo... como se o fato de eu escrever fantasia fosse a coisa mais impossível do mundo, tanto pela minha idade, mas principalmente pelo meu sexo. Porque quando a gente fala de fantasia, em geral, você associa fantasia com o quê? Com Senhor dos Anéis, Tolkien, né? Mestre da fantasia, Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Muitos de vocês também podem citar alguns nomes nacionais, Rafael Dracon, Eduardo Spohr. E embora todas essas pessoas sejam realmente muito boas e eu tenha lido os livros e super aprecie eles enquanto literatura fantástica, gosto muito de ler fantasia, se você parar pra pensar em nomes recorrentes de literatura fantástica, quantos deles são mulheres? A verdade é que, embora as mulheres estejam muito bem representadas sim no campo da literatura fantástica, a gente não tem essa representação forte enquanto nome, enquanto sexo. Como se o fato da gente ser mulher automaticamente tirasse de cena qualquer possibilidade de literatura maior que não fosse romance, porque afinal de contas as mulheres nasceram para escrever romance. E eu acho que qualquer leitor bem informado sabe que isso não é verdade. Eu consigo pensar em pelo menos uns 6 nomes de autoras que não escrevem romance at all, que escrevem qualquer outro tipo de livro, que escrevem todos os tipos de gênero. Talvez com romance inserido sim, qual é o problema, mas não focando no romance. E de algum modo isso é um problema para um monte de gente. Tanto o fato das autoras não escreverem romance, como o fato das autoras escreverem romance. Então eu realmente não sei o que as pessoas querem. Ainda me usando como cobaia, como exemplo aqui pra falando sobre, porque eu acho mais fácil falar do meu estudo de caso do que sair apontando o dedo pro que acontece no mundo e generalizando. Uma coisa que eu acho muito engraçada é o que acontece durante bienais e feiras de livro quando eu vou apresentar o meu livro pra outras pessoas. Imagine eu, na Bienal do Livro, do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, enfim, qualquer Bienal do Livro, qualquer feira, apresentando esse livro pra alguém. Vamos colocar aí As Bruxas de Oxford, que é o mais comum. Primeiro eu quero que vocês imaginem que eu tô apresentando esse livro pra uma menina. Eu conto a mesma sinopse pra todas as pessoas. E as meninas me perguntam, bacana, tem romance? Putz, e agora? O que eu falo? Porque, sabe, existem 2 tipos de leitoras. E, infelizmente, os 2 casos são bastante cruéis com relação a autoras de literatura fantástica. O primeiro caso vai achar muito legal se eu disser que tem, porque ela é o tipo de leitora que procura romance nos livros que ela lê e gosta desse tipo de interação, enfim. Só lê um livro se tiver romance, não porque ela é menina, mas porque é uma coisa que ela gosta. E se eu disser que não tem romance, ela provavelmente vai ficar meio... não sei, não é bem o meu tipo de livro. E eu, querendo ou não, tô tentando convencer essa pessoa a levar. E existe aquele tipo de menina que se eu disser que tem romance, vai achar que o meu livro é 99,9% focado em romance. Que vai ser meloso, que vai ser melodramático, que não vai ter todos os elementos de pancadaria que ela curte, porque ela é o tipo de leitora que procura ação nos livros e acha que porque eu sou mulher, o meu livro vai ser 99,9% focado no amor e corações e açúcar saindo das páginas. Agora, imagina que eu tô apresentando essa mesma sinopse e esse mesmo livro pra um cara. Você acha que em algum momento o garoto vai me perguntar se tem romance? Não. Chances são de que o garoto nem sequer vai deixar que eu apresente esse livro pra ele, porque A, eu sou mulher, e B, tem uma capa de menina. Em segundo lugar, se ele me deixar fazer toda a apresentação, a única coisa que ele vai escutar é o nome da personagem principal, é o nome de uma garota, tem uma capa de menininha, é uma autora que tá apresentando. Logo, essas 3 coisas já formam um livro que eu, enquanto homem, não devo ler. Sabe, isso é muito triste. Não pelo fato de que eu tô perdendo leitores, mas pelo fato de que os leitores estão perdendo livros. Em qualquer uma das situações. As meninas que curtem romance estão perdendo livros porque elas não querem explorar, de repente, novos campos de leitura. As meninas que não querem romance porque estão procurando uma coisa mais específica estão perdendo livros porque elas não sabem realmente o quão longe uma história pode chegar além do romance. E os garotos estão perdendo histórias porque eles ficam se pré-julgando sobre o que pode ou não pode ser lido por garotos, o que é ou não um livro de menininha, e tudo isso se torna uma grande bola de neve na qual eu estou no centro, autora, tentando gritar para as pessoas: meu livro é legal! Para de me julgar por eu ser mulher! Eu sei que pra muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo talvez pareça que é um preconceito insosso, que talvez isso nem aconteça na vida de algumas autoras. E a verdade é que não é um conceito generalizado. Existem muitos leitores que, enfim, estão circulando entre todos os meios. Tenho a minha boa cota de leitores homens. Mas eu acho que a gente poderia ter
meio literário mais diversificado se as pessoas parassem de julgar os livros por gênero. E por gênero eu quero dizer não em literatura fantástica ou não, mas pelo gênero das pessoas que estão escrevendo. Quantas autoras vocês conhecem que já colocaram pseudônimos masculinos nos seus livros para poder vender livros de gêneros diferentes? Eu conheço várias. E isso é muito triste, porque eu, enquanto autora, não devia ser limitada pelo fato de eu ser mulher. As pessoas não deviam olhar para o meu livro e classificar ele automaticamente como romance sobrenatural e não fantasia. Porque, sabe, eu me dediquei. O fato de que tem romance no livro não quer dizer que seja um romance sobrenatural. E eu não tô falando isso pra desmerecer o gênero romance sobrenatural, porque eu curto pra caramba, leio muito. Mas são duas coisas diferentes. Existe uma diferença entre você ter um romance com um elemento sobrenatural e você ter uma história fantástica com um elemento romântico. E o fato de que as pessoas não conseguem separar isso, porque eu sou mulher, me irrita muito. Esse tipo de machismo tá tão embrenhado na nossa cabeça de leitor que eu mesma passei muito tempo me policiando sobre os livros que eu ia ler, o que era literatura fantástica pra mim, com base em quem tava escrevendo. Existiam os momentos em que eu pensava, agora eu quero ler literatura fantástica de verdade. E aí eu pegava algum livro de algum autor homem da minha fila de leitura, porque aquilo era literatura fantástica pesada, de verdade, alta literatura. Como se mulheres não fossem capazes de escrever isso. Mas eu tô aqui, passei 6 anos desenvolvendo uma história, desenvolvendo uma trilogia, desenvolvendo um universo inteiro. E, eu sou capaz. E se eu sou capaz, por que as minhas amigas autoras, minhas colegas autoras aí não são capazes? O fato de que tem um romance no livro desclassifica ele como literatura fantástica? Então quer dizer que se o Tolkien tivesse colocado um casal principal super meloso no meio de toda a obra dele, extensa, vasta, que todo mundo admira, vira um romance sobrenatural. Ou não? Porque, afinal de contas, o Tolkien era homem. Se Tolkien fosse mulher, será que o Senhor dos Anéis seria tão aclamado quanto ele é hoje? Eu vou deixar todas as questões no ar e eu espero que vocês pensem sobre elas, porque, afinal de contas, eu falando sobre é mais pra deixar questões, levantar perguntas do que pra responder. Deixo aqui as minhas opiniões, as minhas revoltinhas, como sempre. E sintam-se livres pra discordar, lembrando, como sempre, que o seu direito acaba quando o meu começa, então sejam educados nos comentários, eu vou adorar discutir o tema mais a fundo. E é isso, se vocês curtiram o vídeo, compartilhem pros amigos, deem um like, inscrevam-se no canal pra continuar por dentro de todas as novidades, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!